começando o Momento Espírita. Como aliar o crescimento moral e espiritual diante dos desafios do dia a dia? Situações no relacionamento interpessoal, familiar e no trabalho levam as pessoas a questionarem os seus próprios valores. Para conversar conosco sobre estes desafios, está aqui o escritor Richard Simonet. Richard, muito obrigada pela sua presença no Momento Espírita. A satisfação é nossa por estar aqui mais uma vez. É né? verdade. Mais uma vez. Bom, para abrir a nossa entrevista, eu gostaria que você comentasse a seguinte afirmativa. Um homem e uma mulher que sentem que o sentimento pelo companheiro, pelo cônjuge, acabou, tem o direito de procurar um novo relacionamento dentro da perspectiva espírita? Bom, se um relacionamento não dá certo e há uma separação, a partir daí tudo bem, nós temos o direito de refazer a nossa vida sentimental, afetiva. Agora, dentro de um relacionamento, ele já partir para um outro relacionamento, isso configura a questão da traição conjugal, né? Mesmo sob o ponto de vista espiritual, é um erro que a pessoa está cometendo. Nós temos, quando assumimos um compromisso para uma vida a dois, esse compromisso implica essencialmente em fidelidade. Então, quando você, de repente, não gosto mais, eu tenho direito, tem direito, separa primeiro e depois vai cuidar da vida. Agora, nós temos que levar em consideração a questão dos filhos. Eu acho que essa paixão que leva duas pessoas a morarem juntas ou se casarem, ela é quase que um recurso da natureza para a perpetuação da espécie, né? De repente, há todo esse envolvimento passional, mas quando passa o envolvimento passional, se não houver uma afinidade entre os cônjuges, um desejo de permanecerem juntos e de superarem as suas divergências, o casamento desanda. A gente nota que mais da metade dos casamentos hoje acabam até o 7º ano, segundo estatísticas. Mas por quê? Passou aquele envolvimento passional, aquela atração muito forte de um pelo outro, parou aquilo, passou, a pessoa acha que isso é necessário, parte por uma aventura extraconjugal, acaba desandando o casamento. Se não há esse respeito ao compromisso, principalmente quando há filhos, o casamento realmente não perdura, né? Se a pessoa quer estar apaixonada o tempo todo, ela nunca vai conseguir realmente guardar fidelidade a um compromisso. O casamento, depois dessa fase passional, de envolvimento passional, pede compreensão, companheirismo, a vontade de estarem juntos, é por aí, né? Depende essencialmente dos dois. E o projeto de uma família, né? Claro, com filhos e tudo mais, né? Eu entendo que se o casal não tem filhos e os dois chegam a um tipo de relacionamento onde um não pode olhar para a cara do outro, né? Que a gente vê uma divergência total, não se pode dizer que seja errado uma separação. O que é errado é tentar um novo relacionamento estando vinculado a esse primeiro, né? Agora, quando vem filhos, muda de figura, né? Os filhos implicam num compromisso maior. Inclusive, a gente sabe que é muito ruim para os filhos não ter a presença do pai e da mãe, né? É o referencial que você tem masculino e feminino. Quando há uma separação, isso vai repercutir na economia mental e espiritual dos filhos. E é uma responsabilidade para os pais, né? Acho que se você põe filho no mundo, você tem que procurar fazer o possível para o casamento dar certo. Isso não é a tentativa de um lado apenas, os dois têm que fazer o possível, porque há a responsabilidade de cuidar daquele espírito que foi colocado sob o nosso cuidado, a nossa responsabilidade, e de certa forma, o que vem a acontecer por esse espírito, se você não cuidar bem dele, você vai ter uma certa responsabilidade também em relação a isso. Mas é possível manter esse cuidado com os filhos estando separados? Sim, não tem dúvida. A gente nota que hoje casais se separam com a mesma facilidade com que se unem, né? Mas e mantêm o cuidado com os filhos, mas é diferente você ter o marido, por exemplo, separa, se ele tem um encontro com o filho cada 15 dias, vai se distanciando cada vez mais. Diferente você estar no dia a dia ali cuidando, né? É verdade. Eu sempre digo o seguinte: a porta do casamento está aberta sob o ponto de vista espírita. Os pedimos que você, inclusive um livro dos espíritos, está que você não é obrigado a ter um relacionamento com alguma pessoa que se lhe tornou antipática.
Uhum. A porta está aberta, mas não é conveniente sair, né? É melhor você dar um jeito de acertar a situação e se harmonizar com o cônjuge, porque senão, muitas vezes você estará transferindo para o futuro um processo de harmonização que foi o determinante do casamento, né? De repente, o seu cônjuge é alguém em A quem relação ao você qual você teve prejudicou. problemas, o passado e tudo mais, vocês estão juntos hoje para se harmonizarem. Bom, agora vamos para o lado oposto, né? Tem muita gente que reclama que tem procurado um companheiro ou uma companheira e não tem encontrado. Isso é um karma? Isso é uma lei de ação e reação que impede essas pessoas de encontrarem um Às companheiro? vezes a pessoa não veio para o casamento, né? Isso pode pesar na sua economia espiritual, a pessoa pode sentir, mas ela não veio realmente, já não faz parte do seu projeto de vida encontrar um companheiro, alguém com quem possa se relacionar. Pode acontecer, sim. Apesar que muitas vezes acontece também por dificuldade que a pessoa tem no relacionamento pessoal, né? É um problema Começa, pessoal, né? Não é começa a kármico. namorar, não dá certo, a pessoa é muito exigente, tem um comportamento às vezes agressivo, uma certa dificuldade de relacionamento. Então ela reclama que os relacionamentos não dão certo, mas será que ela está certa? Pode ser que ela não esteja dando a contribuição necessária para que um relacionamento dê certo. Então não seria um problema kármico da pessoa, seria um problema de comportamento, da maneira de ser da pessoa. Ainda na linha dos relacionamentos, casamentos enfim, há algum problema espiritual se um casal resolve não ter filhos, se une apenas para uma vida companheira? Em um livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta, mais ou menos isso para os espíritos. E a resposta dos mentores espirituais é a seguinte: se um casal não pretende ter filhos porque tem o ideal de fazer, digamos que um casal veio para trabalhar no campo da medicina e os dois combinaram na espiritualidade e vão ter o ideal da medicina, vão se dedicar inteiramente à medicina e não vão ter filhos. Daí tudo bem. Existe um ideal aí a ser respeitado, né? Um programa de vida. Agora, o que está acontecendo na atualidade, infelizmente, não é isso, não. Os casais não querem filhos porque dá trabalho, porque eles não querem responsabilidade. Eles querem usufruir a vida. A gente nota isso principalmente na Europa, nos Estados Unidos, né? Uma tendência para os casais não terem filhos, porque lá Países é mais difícil, nórdicos, porque lá você não tem a babá, né? Você não tem possibilidade, empregada. então fica mais difícil, então, os pais têm que se dedicar mais e eles, por comodismo, por conforto e porque querem desfrutar a vida e não assumir esse tipo de responsabilidade, optam por não ter filhos. Daí é uma responsabilidade. O mentor espiritual fala em O Livro dos Espíritos que essa é uma atitude egoística, né? Uhum. Você não querer filhos não porque você tem um grande ideal que se sobrepõe ao cuidado dos filhos. É que você não quer mesmo ter problemas, né? Daí assumir responsabilidade. Bom, saindo da esfera do relacionamento para uma coisa bem diferente, de que maneira podemos atribuir o sucesso dos nossos planos? Ele é fruto dos nossos propósitos mentais, do nosso direcionamento mental ou das ações que a gente faz em direção a eles? Por que eu pergunto isso? Porque existe uma onda muito grande do pensamento positivo, de ficar plasmando, né, os seus planos e os seus projetos. O que você teria a comentar sobre isso? Eu acho que você tem que aliar as duas coisas. Não adianta você ter um grande ideal e pensar nesse ideal que eu vou conseguir, Deus vai me ajudar, né? Deus vai me ajudar, vai dar certo e você não toma a iniciativa, não vai acontecer nada. O ideal não vai ser realizado independente da sua iniciativa. Eu acho que as duas coisas são importantes. É importante você querer alguma coisa, sonhar com alguma coisa. Eu quero ser médico. Eu, com a graça de Deus, Deus vai me ajudar, o pensamento positivo, eu vou ser médico. Daí o cidadão não estuda. Ele não tem dinheiro para pagar uma faculdade particular, ele não estuda, faz o primeiro vestibular, não passa, o segundo não passa, o terceiro não passa. Meu Deus, Deus não me ajudou. Deus quer te ajudar, mas se você não faz a sua parte, não vai dar certo. Então não basta a gente ter o pensamento positivo, eu vou conseguir. É preciso que nós trabalhamos em função disso, senão não adianta não. E como manter-se em paz quando muitas dificuldades nos impedem de alcançar os nossos projetos e planos? Eu acho que nós temos o direito de procurar melhorar a nossa vida, mas temos o dever de nos contentarmos com aquilo que conseguimos alcançar.
Nem sempre você vai conseguir o que consegue. Uma mulher, por exemplo, quer ter filhos, quer casar, de repente o marido demora para chegar, de repente ela casou, mas não tem filhos. Então, nós podemos ter os nossos ideais relacionados com aquilo que nós pretendemos realizar na vida. Mas nem sempre aquilo que nós pretendemos hoje faz parte de um planejamento anterior, enquanto estávamos na espiritualidade. De repente, aquela mulher que no passado cometeu muitos abortos, não queria filhos, hoje ela quer filhos, e em decorrência de um processo kármico ela não pode ter, ela faz 1000 tratamentos, não consegue. A postura ideal dela seria qual? Eu desejo muito ter filhos, mas Deus não quer que eu tenha, porque eu tenho algum compromisso, porque alguma coisa que está impedindo, então eu vou aceitar. Então eu acho que nós temos o direito de pedir coisas a Deus, mas nós temos o dever de aceitar aquilo que Deus nos dá. E que nós estamos conseguindo com o nosso esforço, embora não seja plenamente aquilo que nós queríamos, né? Seria por aí. Bom, você já citou 3 vezes, né, ao longo das respostas, de que existe um plano anterior, né, que nós nos comprometemos com um plano, né, e que viemos aqui para cumpri-lo, que às vezes a gente tomando determinadas atitudes não cumpre esse plano. Será? Aí eu te perguntaria, quando a gente está insatisfeito com o que está acontecendo com a gente não tem como acessar, pelo menos de maneira empírica, né, de alguma maneira, esse projeto que a gente fez, porque às vezes a pessoa fica assim, eu queria tanto ter filhos, e aí você citou esse exemplo, a pessoa abortou, né, e agora não está podendo. Não tem como a gente acessar essa memória de planejamento para não se frustrar tanto? O problema é muito simples. No plano espiritual, nós temos uma visão bem objetiva das nossas necessidades. Você vê, você não tem limitações nenhuma, você compreende que tem determinados problemas a serem resolvidos, que você vai ter que assumir determinados compromissos, você vai ter que resgatar determinadas dívidas, vai ter que se harmonizar com determinadas pessoas. Daí você faz todo um planejamento para que você, cumprindo isso, possa resolver o problema das suas dívidas kármicas, principalmente. O grande problema que nós temos é que aqui na Terra a nossa visão fica limitada aos nossos 5 sentidos. Nós perdemos as percepções espirituais. Nós reencarnamos, ficamos sujeitos às impressões captadas pelos 5 sentidos. O tato, o paladar, o olfato, a audição, a visão. Uhum. Saindo disso, a gente não tem visão de nada. E com isso, muitas vezes, o que nós planejamos na espiritualidade, nós temos dificuldade para acessar enquanto encarnados. Embora isso possa se manifestar na forma de impulsos, de ideias vagas, de vocações que vão, mas a gente, o plano, o cerne do plano, a gente realmente não sabe definir. E daí nós ficamos muitas vezes assim numa situação de perplexidade, porque aqui você passa a ter desejos diferentes daqueles que você planejou ao reencarnar. E de repente você não consegue realizar o que você está pretendendo hoje, porque não faz parte do que você planejou ontem. Daí a confusão em que se veem as pessoas. O que você pode fazer? Orar muito, meditar muito, refletir, tentar puxar lá do ímã da personalidade uma ideia de o que eu estou fazendo aqui na Terra, o que me compete fazer. Eu tenho uma missão, tenho alguma coisa para mim fazer que eu possa realmente alcançar a realização dessa coisa. Existe uma expressão de uma senhora dentro de uma oração que ela costumava fazer, isso está num dos meus livros, que eu comento a experiência dessa senhora, que ela pede a Deus que a ajude a florescer onde está plantada. Eu acho isso sensacional, né? Quer dizer, você tem um projeto de vida. Uhum. Esse projeto tem que germinar, se desenvolver, florescer e frutificar. Então, eu acho que a melhor postura nossa diante dos desafios da vida e dessa dificuldade que nós temos para definir exatamente o nosso caminho e o nosso destino, seria orar sempre assim, né? Com muita fé, com muita confiança. Senhor, me ajude a florescer onde eu fui plantado. Eu quero fazer aquilo que eu me propus a fazer ao reencarnar. Agora, um outro detalhe que a gente precisa levar em consideração é que todo planejamento de vida, ele implica numa certa maturidade para que a pessoa possa cumprir esse planejamento. E uma boa parte dos espíritos que reencarnam não tem suficiente maturidade para cumprir um planejamento. E vai daí então que muitos reencarnam sem uma coisa específica, sabe? O planejamento sumário é o seguinte: você está aí para evoluir.
O que der, deu. Vai enfrentar problemas e dificuldades. Aí, no outro dia me perguntaram o porquê dessa dificuldade que os jovens hoje têm, uma grande parcela dos jovens, de definir uma profissão, né? De saber o que estão fazendo aqui, de desenvolver uma atividade. Eu comento o seguinte, é que uma boa parte daqueles que reencarnam hoje, reencarnaram sem esse tipo de planejamento, né? São espíritos que podem ter até uma certa desenvoltura intelectual, mas são espíritos ainda imaturos, moralmente falando, que não há possibilidade de você fazer um planejamento detalhado, porque ele não vai cumprir. Aí o jovem chega, de repente, na adolescência, ele fica com aquela dificuldade, não sabe o que vai ser, o que vai fazer, esse impasse que a gente vê acontecer. O que não ocorre com o espírito que planejou. Se ele planejou ser médico, por exemplo... E tem maturidade, pequeno, né? E desde pequeno ele já vai sentir vocação para a medicina, ele vai se encaminhar, beleza. Quando o espírito já reencarnou com um projeto bem definido e ele tem maturidade para cumprir o projeto, a coisa corre mais facilmente para ele. Richard, os manuais de autoajuda têm ocupado um espaço na vida de uma parcela da população brasileira que antes era ocupado pelo culto às religiões. Como você vê esse fenômeno? E eu gostaria que você respondesse após o intervalo. Aguarde um instante só, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos a conversar com o escritor Richard Simonet sobre os desafios morais e espirituais do dia a dia. A Fratelli, divulgadora cultural e educativa, vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você. Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fratelliespiritualista.org.br. Voltamos com o Momento Espírita. Nós estamos conversando com o escritor Richard Simonet sobre os desafios morais e espirituais do dia a dia. Richard, no bloco anterior eu te perguntei o que você acha do fenômeno dos manuais de autoajuda estarem ocupando um espaço que antes era dedicado pelas pessoas ao culto às religiões. Eu só perguntaria se isso realmente está acontecendo, porque eu noto muitas pessoas que frequentam uma igreja católica, evangélica, e gostam de manuais de autoajuda, né? Esses autores que existem, não só no Brasil, nos Estados Unidos principalmente, é um fenômeno crescente, e descobriram o meio de ganhar dinheiro, essa é a verdade, né? Procurando orientar as pessoas, dão até boas orientações, né? Mas o que eu sinto nesses manuais de autoajuda é aquela tônica que nós encontramos no Espiritismo, dizendo o seguinte: olha, você quer melhorar de vida, você quer ter paz, espírito, ser feliz, trate de se renovar. O nosso projeto tem que ser de renovação, a gente procurar sempre ser melhor, tratar melhor as pessoas, convivemos melhor com as pessoas. E esses manuais de autoajuda, eles são um projeto de autoafirmação a partir da vontade do indivíduo de realizar determinadas coisas, muito voltado para essa realização no sentido egoístico da palavra, né? Não, você tem que conseguir o que você quer, você egocêntrico. Então, eu acho que o erro, a meu ver, nesses manuais está nisso. A ênfase é aquilo que a gente vê nos livros espíritas, né? Você procura se reformar, meu filho, se renovar, superar as suas mazelas, não só realizar que você coisas. Tem, Então, mas eu entendo que o sucesso ele se deve principalmente a essa facilidade que a pessoa tem, né? Você vai se dedicar àquilo que você pretende e concentre a sua atividade nisso, o seu interesse, que você consegue. Quando eu diria diferente, trata de ser melhor para que você seja feliz, meu filho, porque a felicidade está subordinada à sua melhoria. Não a satisfação dos nossos desejos dentro da vida, mas é o desejo de compreender o que a vida espera de nós.
E o que a vida espera de nós está perfeitamente delineado no Evangelho. O Evangelho é o mais sublime, o maior, o mais perfeito manual de autoajuda, né? Cumpre o Evangelho, que sempre nos orienta de que nós devemos ser melhores a cada dia, né? Aprender a conviver bem com as pessoas. Bom, agora indo para uma área mais mundana, né, da reflexão, as atividades do cotidiano, como por exemplo os esportes, entre outras, recebem alguma atenção dos espíritos? Eles se preocupam com isso ou eles ignoram essa nossa... Depende do espírito, né? O espírito mais terra a terra, mais ligado às coisas materiais, ele estará se envolvendo com aquilo que ele fazia na terra. Vai ter o seu clube de predileção, vai, tanto quanto possível, ir ao estádio, vai torcer, vai se irritar quando o clube perde. Agora, o espírito já está mais acordado para a realidade espiritual, mais voltado para essa realidade, ele vai deixando de lado isso, né? Ele sabe que há coisas muito mais importantes para ele fazer. Vai se desligando das coisas da terra e vai se desligando desse tipo de atividade, né? Richard, ainda seguindo na linha das coisas mais mundanas, eu te perguntaria, é lícito buscar uma melhor aparência por meio de cirurgias plásticas? Não seria um culto à vaidade ou uma fuga ao projeto físico ao qual nós nos submetemos como reencarnandos? Não há problema nenhum, nós podemos cuidar da aparência, né? Porque se fôssemos levar isso às últimas consequências, você não podia usar batom, usar rouge, fazer um penteado caprichado, né? Isso seria vaidade. Não, nós temos a obrigação de cuidar da aparência, não há problema nenhum. Se a pessoa nasceu com o nariz adunco, por exemplo, né, é uma coisa genética, não foi planejado pela pessoa. A pessoa não planeja, por exemplo, nascer com orelhas de ábano, ou um nariz adunco, ou um nariz muito grande. Lábio leporino? Isso é uma questão. O lábio leporino já é um problema mais kármico, né? Ah, sim. Mas nessa questão da aparência, é uma coisa genética, né? Você herda dos pais as características físicas. E principalmente quem lida com o público, um artista, por exemplo, não há problema nenhum em ele fazer uma cirurgia para acertar o nariz, né? Fazer uma cirurgia Corrigir uma ruguinha. corrigir, não há problema nenhum. O que não pode é a pessoa viver em função disso, né? Daí seria problemático, né? Porque há pessoas que a gente nota que fazem cirurgias plásticas o tempo todo, tentando corrigir os sinais de velhice e coisas semelhantes. Ela passa a viver em função disso, né? Daí sim, ela está... Não digo que haja um comprometimento espiritual, ela está perdendo tempo, né? E se voltando para aspectos realmente da vaidade, né? É uma futilidade isso. Agora, em princípio, você corrigir um defeito, você nasce com determinada característica física e você quer uma apresentação melhor, não tem problema nenhum. Bom, agora uma coisa mais política. Por que parece que o Brasil, apesar de todo o progresso econômico, social e até institucional que tem alcançado, não consegue eliminar a questão da corrupção? A corrupção é um fenômeno universal. Não é só o brasileiro que tem tendência à corrupção. No mundo todo, nós temos essa característica, é uma característica da inferioridade humana, né? Nós vivemos num planeta onde o homem é orientado pelo egoísmo. Nós estamos mais perto da animalidade do que da angelitude. Então, o egoísmo, esse egocentrismo que é próprio dos seres primitivos, ainda prevalece em nós. A gente lida com dificuldade. E a corrupção é uma das vertentes do egoísmo, né? É por pensar muito em si mesmo que o cidadão vai tentar lesar o próximo ou a coletividade para ele se arrumar. O que acontece é que em outros países a corrupção é melhor controlada. Há leis hoje que são cumpridas e que favorecem a que haja um rigor maior com relação aos corruptos. Aqui no Brasil, infelizmente, as leis são muito frouxas nesse particular. Inclusive, as leis dão condições para que um cidadão que está sendo acusado de um determinado crime, que ele lesou a coletividade, ele tem uma série de recursos que os advogados deles vão apresentando e ele pode se livrar da cadeia, simplesmente porque ele tem dinheiro. Não é para comprar juiz, não é o juiz que é comprado, o juiz cumpre a lei. Agora, se a lei permite essas alternâncias todas, o cidadão tendo bastante dinheiro, o que acontece aqui no Brasil, que fala-se que só pobre que vai para a cadeia, né? E é verdade, isso acontece no Brasil
porque simplesmente as leis favorecem que isso aconteça, o que não ocorre nos países mais desenvolvidos, onde há uma legislação mais bem acertada e que não dá chance para essas nuances aí para o cidadão fugir das suas responsabilidades, né? Mas não digamos que o brasileiro é mais corrupto que outros povos, não. O brasileiro tem as mesmas tendências, só que em outros países a coisa é melhor controlada, não seria por aí. Bom, é possível, Richard, atribuir causas espirituais a situações complicadas na vida? Ou seja, pessoas que vivem dificuldades, isso tem ligações com os aspectos espirituais da vida dela? Bom, há pessoas que vêm para determinadas experiências difíceis relacionadas com o seu passado. É um problema kármico, não é, que a gente sempre diz. É aquele cidadão que tem determinadas limitações físicas ou mentais, é aquele que nasce num quadro de pobreza e por mais que ele lute, ele não consegue melhorar a sua condição. É o doente que quer sarar de um mal congênito e que não consegue superá-lo. Então, há uma série de situações que configuram problemas kármicos. A gente sabe disso, o Espiritismo é bastante claro a esse respeito. E o que você pode fazer? Aquilo que não tem remédio, o remediado está. Então, a gente tem todo o direito de melhorar a situação, de procurar uma condição melhor. Mas, na medida em que as coisas vão acontecendo ou deixando de acontecer, então o que a gente não pode é se rebelar, né? Não, eu não podia ser assim. Às vezes é uma coisa que você mesmo escolheu, eu acho interessante. Às vezes a pessoa escolhe determinadas provações ao reencarnar, Esquece. e quando chega aqui ela fica batendo cabeça, né? Não aceita, quando na verdade foi uma escolha dela mesmo, ela que pediu para passar por aquela situação. Bom, ainda na linha espiritual, há uma população estimada pela literatura espírita de 20 bilhões de espíritos desencarnados. Quando alguém desencarna, é possível reencontrar um ente querido em meio a tantos espíritos? Aqui nós encontramos, né, na medida em que nós usemos os recursos da tecnologia para encontrar um parente que mudou para a Austrália ou mudou para uma outra região da Oceania, de repente você encontra com os recursos modernos. E no plano espiritual é muito mais fácil, né, porque você tem a questão da sintonia mental. Se você é ligado a um familiar desencarnado e alguém que você tenha muito apreço por essa pessoa, quer dizer, é uma ligação muito grande, por sintonia vibratória, ao desencarnar, pode haver uma multidão de espíritos lá que vocês vão se reencontrar. Quanto a isso, a gente não precisa ter medo, não. E nós reencontraremos os afetos caros ao nosso coração. Bom, os anjos da guarda são espíritos designados para cuidarem de nós, né? Como isso se relaciona com as coisas desagradáveis e difíceis que acontecem na nossa vida? É o tal negócio. O anjo de guarda, eu sempre digo, não é uma babá, né, que fica 24 horas ao nosso lado, evitando que coisas más nos aconteçam. Até porque coisas más, às vezes, fazem parte do nosso projeto de vida, né? Você tem que enfrentar determinadas situações. Então, o chamado guia espiritual, que o pessoal fala anjo de guarda, ele não é uma babá que nos acompanha, ele é um mentor que nas horas de dificuldade, você encontra-se com ele durante as horas de sono, ele procura orientá-lo, ou então você capta alguma inspiração que venha quando ele se aproxima. A função dele é nos inspirar para o bem, nos ajudar a enfrentar os desafios da existência humana. A função dele não é evitar esses desafios ou lhe dar facilidades. Ele é o orientador, né? Que é um mentor que você tem aí que te orienta. Que a gente não ouve, né? Muito. Geralmente a gente não ouve, né? Mas então a função dele não é evitar que males nos aconteçam, mesmo porque, como eu falei, às vezes esses males fazem parte do nosso projeto de vida. Bom, os espíritos nos dizem que todas as pessoas são de alguma maneira médium. Todas as pessoas precisam desenvolver a sua mediunidade? Não. Nós somos todos médiuns. Aliás, Kardec fala a esse respeito em O Livro dos Médiuns. Ele quer dizer que todos somos sensíveis à influência do mundo espiritual. O que não significa que todos possamos trabalhar como intermediários dos espíritos. Porque nem todos têm suficiente sensibilidade para entrar num transe e transmitir o pensamento dos espíritos. O que nós temos é a faculdade de captar a influência dos espíritos, tanto para o bem quanto para o mal. Sendo que essa influência será decorrente sempre da nossa sintonia vibratória.
A pessoa que reclama que está sob influência espiritual inferior é porque a sua sintonia é negativa, né? E se você quer ficar sob influência espiritual de bons espíritos, sintonize com eles com a prática do bem. A pessoa fala assim, o obsessor me apanhou, estou sofrendo muito, estou numa situação precária. Não, você está sofrendo muito e o obsessor lhe apanhou porque você abriu o campo para isso. O obsessor não provoca o mal em nós, ele apenas explora o mal que há em nós. As pessoas atribuírem as suas dificuldades e problemas a processos obsessivos é um engano. O obsessor não tem o poder de criar o mal, ele tem simplesmente a faculdade de explorar o mal que existe em nós, né? Isso está em um livro dos Espíritos também. Bom, nosso tempo já vai se encerrando. Minha última pergunta, Richard. Ao não se cumprir tudo o que se promete realizar antes de reencarnar, aquele projeto que a gente já conversou várias vezes ao longo da entrevista, pode-se dizer que essa existência foi inútil? Não, você pode entrar por um desvio. Aliás, eu escrevi um livro, o meu 50º livro que está sendo lançado agora, chama-se O Plano B, onde ali eu procuro, na história desenvolvida, demonstrar que, de repente, você pode entrar por um desvio em relação a um projeto inicial de vida e nem por isso você ter a existência perdida, porque a espiritualidade pode lhe ajudar a fazer uma outra programação, né? Você seguir dentro de um outro programa, que seria o que a gente poderia chamar um plano B. Porque se fôssemos considerar que você veio para fazer determinada coisa e você não fez, a vida está perdida, você perdeu toda uma existência, não. Há uma alternativa, a misericórdia divina lhe fornece a possibilidade, não, siga por esse outro caminho, faça a coisa certa e você terá aproveitado a existência. Não terá cumprido aquele projeto inicial, mas teve um bom projeto aí que você cumpriu, que seria o plano B, né? Sempre que um casamento, por exemplo, que não dá certo, às vezes inicialmente o casal veio para ficar unido, ter filhos, esse é o projeto de vida desse casal. E de repente separaram, né? De repente permitiram que dificuldades e problemas interferissem no relacionamento, chegaram àquele momento em que não conseguem mais viver juntos, que acontece muito, e daí? Perderam a vida? Não. Eles podem seguir por vertentes, de repente os dois podem encontrar um companheiro ou uma companheira e seguir por um plano B, ter filhos, cumprir um destino relacionado com o cumprimento de seus deveres, né? Então é o plano B, né, que eu procuro destacar nesse livro, contando a história de um casal que veio para trabalhar no campo da medicina e que houve um desvio da parte de um deles, né? Então isso daí, se o leitor quiser saber, é só ler o livro. Bom, Richard, muito obrigada pela sua presença mais uma vez ao Momento Espírita. A satisfação é nossa de estarmos aqui mais uma vez. E nós convidamos você para a nossa próxima entrevista. Muito obrigada.